Boa noite a todos, sejam bem-vindos, é com grande alegria que recebemos a todos e convidamos então as irmãs e irmãos para fazermos a nossa prece inicial, com os nossos olhos levemente fechados, buscando no íntimo de cada um de nós o agradecimento, em primeiro lugar, ao nosso Pai Criador, sem o qual nenhum grão de poeira nesse universo se moveria ou existiria, ao nosso Mestre Jesus, arquiteto do nosso planeta, do nosso sistema solar, e a toda a espiritualidade que, sob seu olhar atento, interage conosco, nos auxiliando, nos intuindo, tal como nos alertava Allan Kardec, que o plano espiritual não somente interage conosco, como, de ordinário, são eles que muitas vezes nos dirigem. Então, rogando a este plano espiritual maravilhoso, a esses mentores queridos aqui presentes, que eles possam, nessa noite, dirigir os nossos pensamentos, a nossa atenção, para que possamos absorver ao máximo o conhecimento e os ensinamentos que a palestra dessa noite nos trará. Com a tua luz, Senhor, com a tua proteção, com a tua bênção, iniciamos os nossos trabalhos dessa noite, começando pela explanação doutrinária com a nossa irmã Leandra. Que assim seja. Muito boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Leandra e vamos falar essa noite sobre o capítulo 13 da Gênese, uma das obras básicas de Allan Kardec. Os caracteres dos milagres. O que são milagres? Segundo a definição, milagre é ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais, algo sobrenatural, ou ainda qualquer indicação da participação divina na vida humana. Imaginem um homem perdido no deserto, sedento, já há 2, 3 dias sem beber nada. Lembrando que uma pessoa, um ser humano, consegue ficar de 30 a 40 dias sem comer, porém sem beber de 2 a 4. A água é fundamental para a nossa vida. E esse homem perdido no deserto, já perdendo as esperanças, encontra uma fonte de água. Um milagre. Não é verdade? É um milagre, pensa ele. Para um cientista, para um entendido, tem uma explicação. Então, tudo que tem uma explicação, caso seja encontrada uma explicação, segundo a definição, já não é mais um milagre. Deixa de ser considerado um milagre. Porque milagre é tudo aquilo que não tem explicação. Então, as principais características dos milagres, os caracteres dos milagres são: eles são inexplicáveis, porque se realizam fora das leis naturais. São extraordinários, isolados, excepcionais. Não é algo que se repete em qualquer lugar, a qualquer momento. Sugerem uma violação das leis naturais,
são admiráveis, surpreendentes e extraordinários, e são atos do poder divino, são obras de Deus. Mas vamos analisar os milagres e a nossa compreensão dos milagres, considerando então aquela definição anterior, que são inexplicáveis, extraordinários e etc. Vamos supor que Pedro Álvares Cabral, que andou por aqui lá em 1500, viesse numa cápsula do tempo e parasse aqui, agora. Para ele, o simples fato de entrar nessa sala e as luzes se acenderem, tocando um botãozinho na parede, não seria algo extraordinário? Não seria realmente um milagre? Algo totalmente desconhecido? Se ele olhasse para as ruas e visse pessoas em carruagens, em carroças, sem cavalos, andando dentro, não seria um milagre? Então, tudo o que foge à nossa compreensão, nós consideramos um milagre. Da mesma forma que se alguém viesse parar no nosso tempo, seria tudo que vivemos hoje é um milagre. Quem imaginaria, quem é mais velho aqui, há 40 anos, poderia imaginar que naquela época, né, telefone era extremamente caro. Lembram? Quem é mais velho? Uma linha telefônica, em primeiro lugar, era uma fortuna, era poucas pessoas que tinham. E além disso, era aquele aparelho preso na parede, tinha que girar um disco para fazer uma ligação. Quem imaginaria que hoje nós teríamos a chance de conversar com qualquer pessoa em qualquer parte do planeta, enxergando ela, e nós estando em qualquer lugar, dentro do carro, caminhando na rua, não importa onde. Então, nós interpretamos os acontecimentos extraordinários de acordo com o nosso conhecimento, com aquilo que nós temos conhecimento no momento. E vamos ver como que a doutrina espírita nos convida a analisar os milagres de forma racional. Na Gênesis, capítulo 13, item 2 diz: os séculos de ignorância foram fecundos em milagres, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. À medida que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso foi se restringindo. Mas como a ciência ainda não havia explorado todo o campo da natureza, larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso. Ou seja, o Espiritismo, ele veio nos esclarecer muitas coisas. Veio nos mostrar que muitas das coisas que considerávamos excepcionais, miraculosas, extraordinárias, fora do comum, as leis espirituais vieram nos explicar. O milagre, ele não significa uma violação das leis naturais, mas eventos que ainda não temos a compreensão. Que não temos a compreensão porque não temos ainda o conhecimento. Tudo, absolutamente tudo ocorre dentro das leis divinas. O nosso entendimento, o nosso conhecimento é que é limitado. Vamos considerar que o conhecimento coletivo, ele começou a ser acumulado há 52 mil anos. Quando o ser humano primitivo começou a se comunicar por meio
de uma linguagem ainda meio balbuciada e depois por meio de imagens, os hieróglifos e etc. Ali começou o conhecimento coletivo. Esse conhecimento ele foi se acumulando ao longo dos séculos e dos séculos, e aí podemos considerar que no ano 1 depois de Cristo se acumulou uma unidade de conhecimento. A unidade de conhecimento, ela se duplicou em 1500. Então, o que se levou mais de 50 mil anos para ser acumulado, depois duplicou em 1500 anos. As unidades de conhecimento voltaram a ser duplicadas em 1750 e a nova duplicação em 1900. Em 1900 já então se somavam 8 unidades de conhecimento para tudo aquilo que vinha acontecendo ao longo daquele tempo. A nova duplicação aconteceu só 50 anos depois, em 1950. E a próxima duplicação, 10 anos depois. E assim, veio vindo sucessivamente. Em 1994, a duplicação do conhecimento acontecia a cada 18 meses. Tudo tem sido muito rápido desde então. Estudos, pesquisas, evolução tecnológica, tudo tem se trabalhado muito com o conhecimento. E em 2015, a duplicação do conhecimento estava acontecendo a cada 73 dias. Com a pandemia, tudo foi trabalhado muito mais rápido. A necessidade da comunicação, a necessidade das adaptações, pesquisas em saúde, pesquisa em tecnologia, duplicaram, triplicaram. Hoje, 2025, o conhecimento é duplicado, estima-se, a cada 10 dias. É tudo numa velocidade impressionante. Então, cada vez mais nós temos informações, cada vez mais nós temos o conhecimento. Cada vez mais se tem explicações para as coisas que acontecem. E é por essa razão que o Espiritismo, assim como qualquer ciência em sua origem, veio revelar novas leis e esclarecer fenômenos naturais que antes eram considerados sobrenaturais. A existência dos espíritos e suas manifestações não violam as leis da natureza, mas fazem parte delas. Antigamente, se utilizavam essas manifestações para assustar, se utilizava para amedrontar e para dominar os povos. Hoje, as manifestações espíritas estão aí para nos auxiliar, para curar, para nos esclarecer. A mediunidade, então, ela veio para nos ajudar com curas, com auxílio, com esclarecimento, por meio das aplicações de leis espirituais que, sim, nós desconhecemos ainda em sua totalidade. Por isso que nós achamos que algumas coisas são meio miraculosas, porque muitas vezes nós desconhecemos, mas todas essas leis estão explicadas, são leis espirituais fundamentadas. Dentro da Bíblia existe uma série de exemplos de milagres. É ou não é verdade? Ela está recheadinha de milagres. Um deles, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, quando Moisés cruzou na fuga do Egito. É um milagre? Sim. Sempre foi considerado um milagre, que hoje a ciência explica. Equipamentos sonares
mostram que existe um trecho de terra entre o Egito e a Arábia Saudita que ele tem uma profundidade muito baixa. E provavelmente naquela época o que aconteceu? O mar baixou por falta de chuva, por uma série de condições climáticas, por onde os hebreus puderam fugir. E depois voltou a subir. Milagre? Não. Explicação técnica do que pode ter acontecido. Mas e os exemplos de Jesus? Jesus não ressuscitou mortos? Ressuscitou Lázaro? O filho da viúva Naém? A filha de Jairo? Sim. Mas o próprio Divaldo Franco, no seu livro Mediunidade, Encontro com Divaldo, ele explica 2 fenômenos que podem acontecer com o corpo humano: a catalepsia e a letargia. A catalepsia se manifesta como um tipo de perturbação de natureza psicomotora, produzindo parada dos movimentos voluntários sem qualquer lesão física, enquanto que a letargia é um estado de sono profundo, no qual as funções orgânicas se apresentam aparentemente interrompidas, entre elas as de respiração e circulação. Ou seja, a pessoa aparentemente, realmente, está morta. Não tem respiração, não tem circulação. Mas ambos derivam do mesmo princípio: a interrupção do fluido perispiritual com o corpo físico. Ou seja, eles não estavam mortos. Eles estavam em estado de emancipação espiritual. Ainda existia uma ligação fluídica, tênue, para o estado letárgico que eles estavam. Ou seja, existiam reservas espirituais em seus perispíritos. O milagre de Jesus caminhar sobre as águas. Aqui também, Divaldo tem a explicação no seu livro. A superioridade de Jesus com relação aos homens não derivava somente das qualidades do corpo físico, porque o corpo físico dele era um corpo normal, como o nosso. Porém, derivava das qualidades de seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria. E das qualidades de seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada, ou seja, da parte mais pura, mais perfeita, mais elevada, dos fluidos terrestres. Jesus era perfeito. Jesus foi o espírito mais perfeito que já habitou a terra. Então, ele tinha esse conhecimento e esse poder que nós que ainda somos muito atrasados não temos. Mas o nosso objetivo é chegar lá. É irmos nos aperfeiçoando e nos depurando como espíritos, para um dia também sermos espíritos perfeitos, espíritos puros. Então Kardec nos ensina a ter uma fé raciocinada, uma fé que se apoia na reflexão e na lógica. A ciência, ela avança e ela nos ajuda a entender o que antes era considerado sobrenatural. Aquilo que antes era utilizado para amedrontar, para dominar os povos. Hoje, nós conseguimos compreender tudo isso. E devemos sempre estar abertos a aprender e a expandir a nossa consciência. Devemos sempre estar preparados e sedentos por conhecimento, pelo esclarecimento, por entender o que faz parte da vida.
para que possamos também evoluirmos, não só espiritualmente, mas evoluir o nosso conhecimento. Nós estamos aqui para fazer, para promover a nossa evolução, a evolução do nosso espírito, em termos morais e de conhecimento. Então, esclarecendo, o Espiritismo não faz milagres. Tudo tem uma explicação. O Espiritismo, na verdade, ele revela novas leis, explicando os fenômenos que são consequências dessas leis. De que forma? A existência dos espíritos, trazendo esse conhecimento, nós começamos a compreender, a entender toda a ação espiritual, porque todos nós somos corpo e espírito. Assim como nós temos um espírito, nosso corpo é o mecanismo para o nosso espírito se manifestar, os espíritos desencarnados, eles precisam também de uma forma de se manifestar, seja por meio da fala, da escrita, a comunicação, enfim. E aí os espíritos se utilizam de quem? Dos médiums. Da mesma forma que nós, quando precisamos nos comunicar com alguém de outro idioma, nos utilizamos de um intérprete, hoje, na verdade, não precisa nem um intérprete, né? Tendo o Google Tradutor já ajuda. Qualquer aplicativo no celular já ajuda. Mas, de qualquer maneira, temos um instrumento. O médium é o instrumento do mundo espiritual. Para que as comunicações sejam faladas, sejam escritas, possam ser realizadas. Para que as curas sejam realizadas. Como disse Albert Einstein, o mistério do mundo é tão imenso que a beleza está em descobri-lo aos poucos. Que possamos sempre, diariamente, em nossa vida, até o fim dos nossos dias, seguir sempre aprendendo. Que o conhecimento seja sempre constante, o desejo pelo conhecimento seja sempre constante. Porque os milagres estão na maneira como enxergamos a vida, da forma como compreendemos, enxergamos e vivenciamos a nossa capacidade de amar. Que possamos sempre compreender que o poder divino é maravilhoso e ele faz parte de tudo. Que o milagre, o verdadeiro milagre de Deus está na vida, está no universo, está no nascer de um novo ser, na geração de uma vida. Deus não precisa de milagres para mostrar todo o seu poder, toda a sua glória. O milagre está presente todos os dias na nossa vida. Que possamos compreender isso e que possamos abraçar essa causa, esse amor todo, que possamos nos sentir abraçados pelo amor divino. Era isso, meus amigos, que tinha para a noite de hoje. Agradeço a atenção. E agora, enquanto aguardamos os nossos colegas para se posicionarem para o passe, vamos fechando os nossos olhos. Mantendo os pensamentos elevados. Vamos agradecer a Deus pelo milagre da vida.
pelo milagre do universo. Agradecer por toda a sua criação. E rogar que a sua luz divina envolva-nos, nos amparando, nos protegendo, nos iluminando e nos guiando. Que possamos aqui receber tudo aquilo que for do nosso merecimento. Que possamos ser amparados em nossas dores físicas e espirituais. Que possamos ser auxiliados e que tenhamos suporte na nossa fé, na nossa esperança, na nossa coragem. E que possamos, Senhor, ser sempre um instrumento da Tua vontade. Luz e paz no caminho de todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.